Ele o chamou de relíquia, suas sementes fracas e inúteis, seu modo de vida, um obstáculo para o futuro da agricultura. O que o poderoso CEO da maior empresa de agronegócio do mundo não sabia era que, ao esmagar aqueles grãos coloridos sob seu sapato caro, ele não estava apenas humilhando um velho fazendeiro, ele estava esmagando a única cura para uma praga que colocaria seu próprio império de joelhos e o mundo à beira da fome. Onde o mundo via apenas terra, Arthur via um santuário. Aos 80 anos, ele era o último guardião do sítio Alvorada, um pequeno pedaço de terra que pulsava com uma diversidade quase esquecida. Enquanto as fazendas vizinhas se estendiam por quilômetros com o verde monótono e artificial da soja transgênica, a terra de Arthur era uma colcha de retalhos colorida. Milhos roxos, feijões pintados, tomates de formatos estranhos. Ele não era um fazendeiro. Era um guardião de sementes, o último elo de uma corrente de gerações que protegiam o patrimônio genético da terra. Mas o progresso, na forma da gigante AgroCorp, era um vizinho implacável. A empresa, líder mundial em sementes geneticamente modificadas, já havia comprado todas as terras ao redor. Só faltava o sítio de Arthur para completar seu mar de monocultura. E o rei daquele império, o Dr. Marcus Thorne, um homem de 40 anos com a arrogância de quem acredita ter domesticado a natureza, decidiu resolver o problema pessoalmente. Thorne chegou em um helicóptero que pousou a metros da casa simples de Arthur. Ele desceu, impecável em sua camisa social, os sapatos caros afundando na terra que ele considerava primitiva. Arthur o recebeu na varanda, as mãos calejadas segurando uma pequena tigela com sementes de milho coloridas. "Senhor Arthur", começou Thorne, sem rodeios, "vim fazer minha oferta final. É generosa, o suficiente para o senhor se aposentar em um apartamento na cidade e esquecer essa vida de poeira." Arthur sorriu, um sorriso enrugado. "Agradeço, doutor, mas esta terra não tem preço. Ela guarda a memória da minha família e o futuro da comida de verdade." Thorne soltou uma risada condescendente. "Comida de verdade? Senhor, com todo respeito, o que o senhor faz aqui é um hobby sentimental." Ele se aproximou e, com desdém, pegou um punhado das sementes coloridas da tigela. Isto são decorações, grãos fracos, de baixa produtividade." Ele abriu a palma da mão, mostrando as sementes como se fossem pedrinhas inúteis. "O futuro está aqui", disse ele, tirando do bolso um pequeno frasco com os grãos pálidos e uniformes de seu milho patenteado, o AgroCorp Titan 5. "Resistente a pragas, produtivo, perfeito. Nós criamos a perfeição em laboratório. O que o senhor faz é um retrocesso, é lixo genético." E então, para selar a humilhação, ele deixou as sementes de Arthur caírem no chão de terra e, com a ponta de seu sapato de couro, esmagou algumas delas. O som dos pequenos grãos se partindo ecoou no silêncio do campo. Para Arthur, foi como ouvir os ossos de seus ancestrais sendo quebrados. "Pense na minha oferta", disse Thorne, limpando o sapato. "O progresso é inevitável." E partiu, deixando para trás um velho de coração partido e um punhado de sementes esmagadas na poeira. O que Thorne não sabia, o que ninguém no mundo sabia, era que aquelas sementes, fracas, guardavam um segredo. Arthur era o guardião do milho-mãe, uma variedade ancestral que se pensava estar extinta, a fonte genética original de quase todas as variedades de milho do planeta. E o Titan 5 da AgroCorp, o orgulho de Thorne, não foi uma criação, mas uma modificação secreta e ilegal, feita décadas atrás, a partir de sementes roubadas do avô de Arthur. Meses depois, a notícia explodiu como uma praga. Uma nova superferrugem, um fungo mutante e agressivo, estava varrendo as plantações de milho do mundo, e ela tinha um alvo preferido: a uniformidade genética do Titan 5. Por serem todos clones idênticos,
Uma vez que o fungo aprendia a atacar um, aprendia a atacar todos. O império da Agrocorp começou a ruir. Fazendas inteiras viraram pó. A ameaça de uma crise alimentar global se tornou real. Cientistas de todo o mundo, em pânico, buscavam em bancos de sementes uma variedade que tivesse resistência natural. Nenhuma funcionava. O fungo era implacável. Foi quando Helena, uma jovem botânica que havia visitado o sítio de Arthur anos antes para um estudo e ficado maravilhada com sua diversidade, se lembrou. Em meio ao desespero, ela fez uma ligação. Antes de descobrirmos se a pequena fazenda de Arthur é a resposta para a salvação do mundo, se você acredita que a sabedoria ancestral é mais forte que a arrogância moderna, mostre seu apoio. Inscreva-se no canal A Chave da História e ative as notificações. Dias depois, um comboio de carros pretos e vans de laboratório chegou ao sítio Alvorada. Dele desceram os maiores geneticistas do mundo, céticos, mas sem outras opções. Arthur os recebeu com a mesma calma de sempre e os levou para sua plantação. A cena era inacreditável. Ao redor, por quilômetros, os campos da Agrocorp estavam mortos, um tapete marrom de desespero. Mas ali, no sítio de Arthur, o milho estava de pé, verde, roxo, vermelho, vibrante, intocado pela praga. Os cientistas coletaram amostras do milho-mãe. A análise genética, feita em regime de urgência, revelou duas verdades bombásticas. A primeira, o milho-mãe possuía um gene único, uma defesa natural que o tornava completamente imune à superferrugem. Era a cura, a salvação. A segunda verdade foi a que destruiu a Agrocorp. A sequência genética provou sem sombra de dúvida que o milho-mãe era o ancestral direto e inegável do Titan V. O supermilho de Thorne não era uma invenção. Era uma cópia patenteada de um tesouro genético roubado. O escândalo foi global. As patentes da Agrocorp foram invalidadas. Dr. Thorne foi demitido em desgraça, seu nome se tornando sinônimo de fraude. A empresa, para sobreviver, foi forçada a abrir mão de todo o seu monopólio. Arthur, o velho fazendeiro que fora humilhado, tornou-se um herói mundial. Governos e corporações lhe ofereceram bilhões por seu banco de sementes. Ele recusou todas as ofertas. Em uma cerimônia na sede da ONU, ele fez seu único pedido. As sementes não eram dele, eram da terra, e ele as doou para um fundo público global, garantindo que o patrimônio genético da humanidade nunca mais pudesse ser patenteado, roubado ou desprezado. A história de Arthur nos ensina que, na arrogância de acreditarmos que podemos criar a perfeição, muitas vezes destruímos a resiliência que a natureza levou milênios para construir. Ela prova que o verdadeiro poder não está na uniformidade, mas na diversidade. E nos lembra que as respostas para os maiores problemas do futuro, muitas vezes, não estão em um laboratório de alta tecnologia, mas guardadas em silêncio, nas mãos calejadas de um guardião que o mundo considerava obsoleto.